Queridos, quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. A palavra de Deus diz que, assim como nós pensamos, assim somos. E que a nossa transformação, ela vem através da renovação das nossas mentes. E só com a nossa mente renovada a gente vai poder experimentar qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para nós, amém? Eu quero que você entenda que muitas vezes a gente reputa Satanás como nosso inimigo e a gente sai amarrando e falando, tá amarrado, sai de um... E a gente reputa toda a maldade a Satanás nesse sentido, né? E ele realmente é tudo isso, mas muitas vezes ele nem está fazendo tanto esforço assim. O teu principal inimigo é você mesmo e a tua mente. O trabalho dele é criar uma cultura que faça com que a tua mente opere debaixo daquele governo, e aí ele não precisa fazer mais muita coisa. E eu sinto que nós temos muitas travas na nossa mente, e hoje eu quero ministrar uma palavra que tem falado muito ao meu coração nesses últimos meses, porque eu tenho lido e falado muito sobre Josué. Aliás, a última vez que eu vim aqui, eu preguei, última vez, não ontem, na outra, eu preguei sobre Josué, porque o livro de Josué é um livro muito, ele é muito precioso. Eu acho que ele é um livro que todo mundo tinha que ler, porque quem foi Josué? Josué foi o substituto de Moisés. Moisés foi aquele que Deus levantou com muito poder e autoridade, e através daquelas 10 pragas tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, e levou eles para o deserto na rota e na jornada em rumo à terra prometida. Amém? Tamo junto, todo mundo sabe disso. Nesse período de 40 anos, uma figura começou a se destacar como um auxiliar de Moisés, e esse era Josué. Que, aliás, não sei se você sabe, não chamava Josué, chamava Oséias. E Oséias, que era o seu nome, teve o nome transformado por Josué. Na verdade, o próprio Moisés falou, a partir de agora você já não chama Yoshea, que significa você é salvação. O teu nome é Josué, que chama Joshué. É parecido a pronúncia, é que em português ficou diferente. Significa Deus é salvação. Para que você não saia, depois de tudo que acontecer na tua vida, achando que você é a resposta ou a solução, mas que Deus, através de você, é a resposta e a solução. E a partir daquele momento, ele começou a ser chamado Josué. Que momento foi esse? O momento onde 12 espias espionaram a terra, 10 voltaram com relatório negativo e 2 com relatório positivo. Josué e Caleb. Os dois falaram, vamos para cima que a terra é nossa, Deus já deu. Enquanto 10... falaram, não, é muito difícil, tem gigante, não vai rolar e tal. E aí o povo desanimou e por conta disso, eles permaneceram 40 anos andando no deserto. Você tem noção e entendimento de que algumas das suas más decisões fazem Deus esperar uma geração inteira para cumprir? E que talvez se não for na tua, por causa da tua mentalidade, é possível que Deus tenha que esperar a próxima para realizar o que Ele quer? A mentalidade é uma coisa muito forte, porque o povo saiu do Egito. É clichê o que eu vou falar, eu sei que é batido, é clichê, mas o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E a mentalidade deles, forjada no Egito, agora eles carregavam dentro. E o que Deus nos diz até os dias de hoje é, eu quero mudar o teu interior, porque se eu mudar o teu interior, o exterior vai acontecer naturalmente. A maioria de nós vem para a igreja, a maioria de nós talvez veio para a igreja buscando uma mudança circunstancial, externa. Se eu melhorar de emprego, se eu for curado, se eu arrumar um varão, se eu arrumar uma mulher, se eu conseguir comprar, se eu for curado, se eu parar de fazer, aí sim eu vou. Mas Deus quer te mudar primeiro por dentro, para depois isso acontecer naturalmente, organicamente. Amém? Tamo junto, não? Agora, por conta dessa mentalidade, uma geração inteira passa. E agora, 40 anos depois, eles estão novamente aos pés, ou na entrada, no portão, vamos assim dizer, da terra prometida, só que Deus recolhe Moisés. E Moisés já não é mais aquele que vai introduzir o povo na terra prometida. Essa missão agora recai sobre
Josué, o seu substituto, que agora recebe eu não vou dizer, esse desafio gigante de introduzir o povo na terra prometida. Josué agora tem um desafio enorme. Por quê? Porque Deus chega para ele e fala assim: Josué, vem cá, você é o cara. Em posição de mãos de Moisés, ele recebe um espírito do Senhor, o Senhor fortalece ele e diz: ser valente, ser forte, eu sou contigo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E agora ele, mesmo com temor, porque todos nós diante de desafios ficamos todos temerosos, ele agora tem um enorme desafio. O primeiro desafio dele como líder daquela galera. Que galera que era? Deixa eu te dar uma estimativa. A Bíblia fala em 600 mil homens, sem contar mulher e filhos. Você tem noção de quantos poderia ser? Se cada cabra lá tinha uma esposa e 1 ou 2 filhos, a não ser que fosse o nosso irmão que consagrou, aí aumenta a média, né? Mas do geral, pode pôr 1 milhão de pessoas, é muita gente, e agora ele tem que introduzir essa galera. E o primeiro desafio dele é cruzar o Rio Jordão e atacar a primeira cidade logo depois do rio, no território prometido, que é a cidade de Jericó. Cara, diante de desafios improváveis, impossíveis que a gente tem na nossa vida, Josué estava vivendo dele e ele recorre a Deus e Deus fala assim: olha, deixa comigo, eu vou secar o rio e vocês vão atravessar a pés secos. Eles atravessam a pés secos de uma maneira fenomenal. Josué demonstra ali fé, demonstra ação. Eles atravessam do jeitinho que Deus mandou, com a arca da aliança indo na frente, o que representa a presença de Deus, amém? Quem sabe o que tinha dentro da arca da aliança? As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, que representa o sumo sacerdócio. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Quem é o pão de cada dia, que é o maná? Quem veio para cumprir as leis e não aboli-las? Jesus. Jesus está todo representado, queridos, quero que você entenda, tudo no Velho Testamento reflete no Novo Testamento, na figura de Jesus. Se você não tirar os olhos de Jesus, você enfrenta os seus desafios na vida. Era isso que Deus estava querendo dizer, amém? Quando eles estão ali para atravessar o rio, Josué tem uma estratégia. Ele manda 2 espias. 12 é muito, vai dar confusão, vou mandar só 2. Se um vier positivo, um negativo, é 50-50, pelo menos a gente negocia. Mas ele manda 2 espias. 2 espias, você conhece a história, só estou fazendo aqui a minha cama para a mensagem que eu vou pregar. Ele manda 2 espias, os 2 espias vão fuçar Jericó para saber como era a cidade de Jericó. E quando eles entram em Jericó, eles vão parar na casa de uma prostituta chamada Raabe. Essa prostituta acolhe os 2 e ela não é X9, ela não é cagueta, ela não deda os caras, ela protege os caras e engana o pessoal da cidade. A gente viu uns israelitas entrando aí. Não, ninguém entrou aqui não. E ela escondeu os caras. Quando os guardas de Jericó foram embora, ela tirou os caras do esconderijo e falou assim: eu sei que o Deus de vocês é o Deus do céu e da terra. Quando vocês invadirem Jericó, por favor, poupem a minha vida e a vida da minha família. E eles falaram: combinado, quando a gente vê um pano vermelho estendido na janela da tua casa, a gente vai saber que essa é a tua casa e a gente vai te poupar. Os espias voltam e relatam tudo para Josué e falam: olha, a cidade é nossa, eles estão morrendo de medo, só tem uma prostituta que nos acolheu, a gente precisa cuidar delas. Beleza, eles atravessam o Jordão de uma forma milagrosa e agora num lugar muito especial que se chama Gilgal, que é profético, porque Gilgal significa que Deus está tirando a humilhação, virando a sua vida para algo novo. Eles ali celebram a circuncisão dos homens, que é a purificação, e eles celebram pela primeira vez a Páscoa na Terra Prometida. Tudo isso acontece logo na tomada do bastão. Josué assume a liderança daquele povo e tudo isso está acontecendo, só que agora ele tem um enorme desafio. Jericó e os muros de Jericó estão diante dele. Queridos, Jericó, ela era uma cidade das mais antigas e uma cidade extremamente fortificada. E agora, Josué, enquanto o povo está celebrando a Páscoa, tem uma coisa muito interessante que acontece. Quando eles entram na Terra Prometida, Deus cessa o maná, como que dizendo: agora é por conta de vocês,
Chegou a hora de crescer, assumam as responsabilidades, porque vocês vão comer do que vocês plantarem e do que vocês colherem. Beleza? Beleza. Agora Josué, penso eu, como líder de um povo que traz alguma responsabilidade para mim, como quem é pai de família, por exemplo, sabe que tem que voltar para casa alimentar. Josué olha para aquele povo e fala, como é que eu vou agora conquistar essa terra prometida, cheia de cidades fortificadas? Enquanto o pessoal está celebrando a Páscoa, ele sai do acampamento e vai até os pés de Jericó. Jericó era uma cidade murada e há muitas e muitas extensivas escavações que provam isso que eu vou falar. Eles tinham muros de aproximadamente 9 metros de altura. Meu irmão, quantos metros tem aqui? Uns 3 e pouco? Talvez fosse 3 vezes essa altura, sendo metade de pedras gigantescas, que era como um muro de arrimo, e a segunda metade de 4,5 metros, muros de tijolos de aproximadamente 2 metros de largura. Essa era a extensão do muro, ou a dimensão do muro. E mais, como se não bastasse um muro, todas as escavações provam que ali haviam 2 muros, um que circundava uma cidade e aí um barranco e um muro mais no pé do barranco, o que fazia daquela cidade quase intransponível, quase ininvadível, sei lá como a gente poderia chamar. E agora, Josué se você puser no Josué, a partir do capítulo 5, verso 13, a gente vai a partir daí, o texto diz que Josué estava perto de Jericó, o que quer dizer que, para mim, eles tinham saído para tentar olhar, para estrategicamente ter alguma ideia de como ele poderia invadir, olhar, sentir, ver quais eram os pontos de vulnerabilidade, como é que os meus soldados vão invadir isso daqui, como é que... E muitas vezes esses somos nós, a gente olha para as nossas impossibilidades da vida e a gente faz uma apuração com os nossos olhos naturais. Que estratégia eu posso? Como é que eu vou fazer para resolver essa circunstância? Você faz conta, põe no papel, você não sabe como é que você vai resolver um problema de saúde na família, uma bucha, algum revés que aconteceu. Esse para mim era Josué e ele não estava errado, tá? Porque como pessoas naturais, nós temos que ter prudência para olhar para os problemas, as dificuldades difíceis da nossa vida e tentar ter uma solução para ela. Só que o texto diz que quando ele estava aos pés de Jericó, perto de Jericó, a Bíblia diz que ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Em algumas versões diz uma espada nua, ou seja, uma espada desembainhada, fora da bainha. E Josué se aproximou dele e perguntou, imagina a cena, você está lá vendo e tentando apurar as tuas questões naturais e você vê alguém que se parece com um homem. Ele pergunta assim, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Eu não sei se essa visão ou se era uma epifania, materialização de um ser espiritual mesmo diante dele, que fez com que ele confundisse de fato um ser angelical ou espiritual com um ser físico. Eu só sei que ele pergunta para essa pessoa, com uma espada na mão, você é dos nossos ou dos nossos adversários? E eu amo a resposta que esse ser dá. Ele diz assim, não, essa versão é média, não sou uma coisa nem outra. Nas versões mais antigas diz só assim, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Em outras palavras ele está dizendo assim, eu não sou nem de vocês nem deles. Eu não desci aqui para tomar partido de um lado ou de outro. Eu sou acima de vocês. Eu venho como capitão do exército do Senhor, como comandante do exército do Senhor. Ou seja, eu estou acima de tudo isso. Josué, como todos nós, ele tem a responsabilidade das guerras naturais. Mas esse ser aparece para dizer assim, eu estou acima das questões naturais. Eu vim de um exército celestial que está acima deste exército. Eu venho na condição de comandante do exército do Senhor. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu vim aqui, eu fico pensando, Josué está lá dizendo assim, eu vim aqui para ter uma estratégia natural, mas de repente eu encontro com um ser celestial.
Muitas vezes, quando Deus te põe diante de buchas, de pepinos, de situações quase invencíveis, muitas vezes Ele quer te dar uma estratégia celestial. É só você que não está prestando atenção e não parou para ouvir. Dá para me entender? Amém. A questão não é se Deus está do nosso lado ou dos nossos. Deus não vem aqui para dizer assim, deixa eu ver que lado que eu vou escolher. Será que eu estou do teu lado? Será que eu estou do outro? Não, acho que eu vou me juntar com o time dali ou com o time dali. Não, eu estou acima. A Bíblia diz que existem guerras espirituais que são travadas todos os dias. Isso está em Efésios capítulo 12. São guerras que são travadas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. São guerras que mesmo que você não veja, elas estão acontecendo exatamente aqui e agora. Contra essa igreja, contra a tua família, contra a tua vida, contra essa cidade, os anjos estão sempre guerreando. Você se lembra de quando Daniel estava orando? E ele orava e ele pediu, e Deus deu a ele visões, e ele ora pedindo entendimento e revelação das visões. Não é isso? E aí ele ora, e 21 dias depois, 3 semanas depois, vem um anjo e ele desce e fala, Daniel, quando você orou pedindo entendimento, eu desci com a resposta. Mas por 21 dias o príncipe da Pérsia me impediu. E nós lutamos, até que Miguel, o arcanjo, guerreiro, veio e interviu. E agora ele dá uma satisfação, porque ele atrasou tanto. Porque essas guerras acontecem, queridos. E agora esse capitão, esse comandante do exército celestial vem para dizer assim, eu não estou nas tuas guerras naturais, eu estou acima delas. E agora ele está tendo essa experiência, é uma experiência maravilhosa. O motivo de Josué ter ido inspecionar Jericó é revelado no 6:1, o capítulo 5 acaba e o verso 1 do capítulo 6 diz, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém entrava, ninguém saía, Josué era a cidade absolutamente fechada e murada, cheia de torres vigias e era uma cidade muito difícil de entrar. E eu creio que depois de tudo que os jericoenses, como a gente chama ele? Jericoenses, tudo que os jericoenses viram e ouviram a respeito do povo de Israel e do Deus daquele povo, depois de tudo que eles possivelmente viram, não era de se assustar, não era de se duvidar que eles se fecharam completamente e agora diante dos olhos dos jericoenses o conflito era inevitável e eles se fecharam. O que acontece, queridos, é que esses muros e essas muralhas de Jericó, elas representam justamente as nossas impossibilidades e as questões das nossas vidas que são muito difíceis de lidar. Essa era uma perspectiva natural de Josué, assustadora. Eu tenho uma cidade de 2 muros, nunca se viu uma cidade com muros tão altos. Eu tenho soldados jovens, mal preparados, mal treinados, mal equipados, que nunca guerrearam, pode-se dizer, e eu tenho que... Não é assim que a gente se sente às vezes? Sem os equipamentos corretos, sem o conteúdo correto, sem a preparação correta, incapaz, improvável. Como é que eu vou vencer essa? Muito difícil. Mas Deus estava lá, amém? E o verso 2 diz assim, então o Senhor disse a Josué, olhe, o Senhor ou aquele ser, de alguma forma, a Bíblia diz, o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. O comandante do exército dos céus estava ali afirmando que nos céus, essa batalha e essa cidade já estava ganha. Você tem noção de quantas coisas sobre a tua vida já estão determinadas no céu? Só você que não sabe ainda. Já estão definidas, já estão ganhas para você nos céus.
E esse homem veio falar: olha, eu vim aqui para dizer, já no céu, essa terra, essa cidade já foi dada a vocês. Mas ele era o comandante do exército dos céus. Josué era o comandante do exército da terra. O que eu quero que vocês entendam é que existe um movimento de ação e fé aqui, mas existe uma guerra acontecendo aqui. Amém? Aqui é o teu campo onde se opera. Aqui é onde Deus opera. E essa guerra, ela é real e ela está acontecendo sempre. Porque a nossa guerra não é contra sangue ou carne, contra principados e potestades e espíritos dominadores na região celestial. Amém? É ali onde tudo acontece. Então minha pergunta hoje é essa: e eu preciso que você seja sincero, qual que é a tua muralha? Qual que é o teu Jericó? O que é intransponível? O que parece impossível? Impossível me parece, pastor, eu pagar tudo que eu devo. Impossível é eu retomar o casamento que um dia foi pelo ralo por uma série de decisões erradas. Impossível é eu correr atrás de todo prejuízo, de anos perdidos, envolvidos aqui e ali, correndo atrás do rabo, do vento. Impossível é olhar para isso aqui se desenvolvendo. Impossível é eu retomar esse relacionamento. Não sei qual é a tua causa, mas esses Jericó são assim, travados, fechados, intransponíveis. E mais, você sabe que é espiritual. Deus, Ele ama essas causas porque o nome dele é honrado e glorificado. Amém? Quero que você saiba disso. Só que quando Ele entra nesse game, tem que ser do jeito dele. E se você quer que Deus entre nas tuas causas impossíveis, eu quero te dizer, tem que ser do jeito dele. Por isso que no 5,14 de Jericó, quando ele conversa com aquele ser, ele fala assim: então Josué se prostrou, rosto em terra, adorou e lhe disse: que diz o Senhor ao seu servo? A primeira coisa que você tem que fazer quando tuas causas parecem impossíveis é se achegar diante de Deus e dizer assim: o que o Senhor tem para dizer para mim? E não o contrário. Deixa eu te dizer, Deus, como eu quero que o meu problema seja resolvido, em que prazo e qual o resultado que eu quero. Eu quero que até o fim do... Porque a gente virou craque em botar Deus na parede e falar: olha Deus, se até o fim do mês o Senhor não fizer algo, e é melhor que o Senhor faça desse jeito aqui. Não, nas causas impossíveis, comece a perguntando para o Senhor: o que o Senhor tem para me dizer? E é por isso que no 6:3, esse ser começa a dizer, ou o Senhor começa a dizer para ele, como que essa guerra ia ser ganha. E ele diz: vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade. Presta atenção. Existe uma guerra e um exército aqui, existe um aqui. Aqui eu sou o comandante. Aqui você é o comandante. Certo? Você e todos os soldados de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Faça isso, homens armados. Amém? Marche uma vez ao redor da cidade, todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. O que eles tinham que fazer? Uma volta por dia. Essa cidade, estima-se que ela tinha aproximadamente, acho que é isso, tá? 350 metros por mais ou menos 100 metros. Ou seja, não era assim tão grande. Tinha 350 metros de muro de ponta e 80 a 100 metros de um lado ao outro. Você tinha que circundar você e teus soldados, 7 sacerdotes tocando chifres de carneiro. É uma espécie de um berrantezinho pequenininho, que não faz aquele som, tipo berrante, uma trombeta assim, é mais fino, né? Levem esses tipos de chifre, 7 sacerdotes, os outros carregarão a arca, vocês andarão ali, os soldados armados, uma vez por dia, vocês vão se juntar e dar uma volta naquilo ali, com os sacerdotes carregando a arca. Lembra? A arca representa a presença do próprio Jesus. Não perca Jesus de vista, se ele estiver no teu meio, queridos. E as trombetas tocando,
E eles davam uma volta em volta de Jericó. Você imagina o povo de Jericó olhando aquele bando de gente? Eu quero crer que não era o povo todo, obviamente. Era um pequeno grupo, talvez uns 1000 homens, soldados, sacerdotes, não todo o povo, fazendo isso. O povo olhando lá de Jericó, com certeza dava para ter um espia no muro, algum buraco, alguma coisa. Falando, que povo maluco. Só o som de trombeta e o som de passo. E eles andando. Todo dia, uma volta. Volta para casa. Todo dia, uma volta para casa. No 7º dia, quando continua o verso aí, no 7º dia, 6 dias, uma volta, mas no 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Eu gosto porque esse termo aí, a muralha da cidade cairá, significa que ela não cai como se ela estivesse fazendo uma pressão de fora para dentro. Ela cairá sobre ela mesma, como se fosse uma pressão de cima para baixo. É como se os céus começassem a operar ali. E eu gosto, porque quando você tem uma rampa para acessar, é muito mais fácil. Então, quando o muro cai, os próprios tijolos faziam como que uma rampa de acesso para aquele muro de pedra. E aonde você estivesse, você conseguiria subir aquela rampa, escalando ela e acessar a cidade. Essa era a ordem que o homem deu para Josué. Agora, peraí comigo. Que ordem maluca. Josué era um cara que já estava acostumado com as esquisitices de Deus. Com as estratégias meio malucas de Deus, porque Deus tem umas dessa. Deus às vezes tem umas coisas meio birutas que você não entende, você fala, Deus, sério? Basicamente, eu não vou ter que fazer nada, eu não vou ter que lançar uma flecha, eu não vou ter que catapultar uma pedra, eu não vou ter que empurrar nada, eu não vou fazer nada. Porque isso é o que eles estavam acostumados a fazer, rampa de cerco, madeira, etc. Eu não vou ter que fazer nada. Deus não precisa te explicar, quando Ele te dá uma estratégia, como que Ele vai fazer, amém? Deus tem um monte de birutice. Será que era necessário Amã vir e dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Será que Elias tinha que encharcar a vala de água e toda a oferta que ia ser queimada? Será que Jesus tinha que dar uma cuspidinha e fazer uma lama para passar no olho de um cego? Que maluquice! Pois é, não se explica, só se obedece. Eu estou te dizendo isso porque tudo que Deus quer é que você creia. Pode até não soar uma boa ideia, porque algumas das ideias que Deus dá, elas vão contra o natural. E você fala, Deus, não é possível que o Senhor está me dizendo isso. O Senhor está me dizendo que a única porção de azeite e trigo que eu tenho, para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, eu tenho que dar para o profeta? Porque é assim que eu vou multiplicar o teu. Não faz sentido, mas as coisas de Deus são assim, elas são meio malucas. Só que Josué já era esperto o suficiente para entender que Deus, ele fazia. Então vamos seguir com a informação? Vamos. O verso 9 diz assim, os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo eles tocavam a trombeta. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não gritam, não façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer até o dia que eu disser, gritem. E então vocês gritarão. Eu acho muito louco isso, porque não era o povo todo, era um pequeno grupo, mas era silêncio. Só se ouvia de vez em quando. E os passos. Pum, 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 pum. Ninguém fala nada. Eles marchando, falam, tem uma... fica quieto. Dá um... fica quieto. Só marcha e trombeta. E eu acho isso muito louco. Josué estava treinando o povo dele. Sabe exercício de treinamento militar? Nós temos algum militar aqui? Não, né? Exercício de treinamento militar que é muito louco. Só que esse era um treinamento muito maior do que treinar a habilidade da espada, habilidades de guerra.
Esse era um treinamento muito mais poderoso de treinar habilidade e força natural. Era um treinamento de obediência. Era um treinamento de guerra e batalha espiritual. E eu quero que você entenda isso. Porque a fé que segue ativa, crendo em Deus, ela é silenciosa. E o silêncio da fé é muito mais poderoso do que a ação barulhenta, ou os murmúrios, ou o lamento, ou o choro, ou o grito, ou o pânico. Eu amo isso, queridos, porque a questão não era se Jericó ia ou não cair, mas se o povo ia ou não obedecer e viver aquilo. 6 dias. Você consegue manter silêncio? O silêncio da fé, quando Deus te revela algum plano. Parece uma loucura diante das fortalezas, diante das muralhas da tua vida. Mesmo que pareçam absurdos, você guarda a fé e fala, é isso, Deus. Boca fechada, silêncio. Agora eu não vou falar, eu não vou ecoar para os meus inimigos, eu não vou nem deixar o mundo espiritual saber o que o Senhor está me revelando. A minha fé vai ser manifestada através da minha obediência em silêncio. E eu gosto muito disso. Eles já tinham uma promessa, agora eles tinham que passar por esse teste. 6 dias, todos os dias, só trombetas e os pés. Mas o povo permanecia em obediência. Não era uma declaração de guerra, era uma declaração de fé. Eles poderiam marchar. Sabe quem já viu? Meu irmão serviu o CPUR, ele já foi militar, né? E naquele ano, faz tempo, eu fui umas 3, 4 apresentações dele. E os soldados marcham lá direitinho, berrando, nós somos o... Nós somos... Nós... Imagina o povo cercando e cantando. Não tinha nada disso. Não era uma declaração de guerra, era uma declaração de fé. Silêncio. Só barulho de passo. 6 dias. Todo dia, uma volta. Eu fico imaginando o soldado voltando para casa, para a tenda dele, né, no caso. E o filho, ei pai, teve guerra hoje? Não, filho, nós ficamos só em silêncio. Tudo bem, nós só marchamos. Dia seguinte, aí pai, como é que foi? Segundo dia, nada, filho, silêncio, só marchamos. Terceiro dia, aí pai, saiu na porrada? Não, teve nada, filho. Acertou alguém, pai, matou um inimigo? Não, filho, silêncio, teve nada. Todo dia. As pessoas te perguntando, e aí, aconteceu? Curou, fez, venceu, não sei o quê. Deus está no controle. É lindo isso. A tua fé manifesta através do silêncio. 6 dias, no 7, põe o verso 15 para mim. No 7º dia, levantaram de madrugadinha, no romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade, só que dessa vez 7 vezes. Foi apenas nesse dia que eles rodearam 7 vezes. Aí você vê 7 dias, no 7º dia, rodear 7 vezes, com 7 sacerdotes, carregando 7 trombetas, e você vê, cara, por que Deus fala tanto o número 7? Eu te digo por quê. Esse é um número que a gente fala que é o número da perfeição, mas é um número de aliança, mas ele é mais do que isso, ele é um número que representa completude. É um número que representa que o ciclo está completo. E quando chega o dia que você mantém o teu silêncio por todo o ciclo, quando chega o 7º dia, ou quando ele está completo, essa é a hora que as coisas de fato vão acontecer. 7ª volta, 6 voltas, aquele nervosismo, cara, estamos na 7ª, o que será que vai acontecer? O verso 16 diz assim, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, aí finalmente Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. E eu gosto disso, porque essa era uma declaração que falava, finalmente o silêncio acabou, agora é hora de você celebrar. No entanto, se você colocar aí, a gente está no 16, o verso seguinte mostra que tinha um porém, um detalhe,
que também demonstraria o nível de fé, de confiança, de obediência deles. Ele diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem na casa com ela, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Mas fiquem longe, quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Presta atenção nisso, queridos. Isso é muito, muito simbólico, muito profundo. Eu não quero que vocês fiquem com nada daquela cidade. Depois de vocês terem entrado, não aconteça de vocês ficarem com nada. Depois de a terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, o que Deus está falando? Não pega nada, nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Põe o próximo verso. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. O que estava acontecendo aqui? Josué falou assim: nós vamos invadir, mas Deus pediu essa cidade para ele. Presta atenção. Ninguém vai pegar nada. Todo ouro, prata e bronze vai para a casa do tesouro, e o resto, animais, crianças, cavalos, bois, pedra, casa, vai ser tudo queimado e consagrado e oferecido ao Senhor. Por que Deus estava pedindo isso? Básico. Essa era a primeira cidade da Terra Prometida. E Deus estava dizendo assim: a primeira cidade eu quero ela para mim. O que tiver em Jericó é meu. O que é isso? Basicamente o princípio das primícias aqui já acontecendo. Tudo na primeira cidade é meu. Depois, vocês vão ter muitas cidades. Aliás, nesse livro, você vai ver muitas guerras de tomada de posse de outras cidades. Dessas vocês pegam o que vocês quiserem. Pega uma roupa bonita, pega comida, pega o jumento para você, pega o boi, pega o que você quiser. Essa não, essa é minha. É a primícia. Os primeiros frutos da terra prometida serão entregues ao Senhor. Estamos juntos ou não? E isso é muito importante. Por quê? Porque Deus estava dizendo assim: essa é minha. Eu estou agindo nessa aí. Depois não. Haverão guerras que vocês vão ter que lutar. Eu estou falando de causas impossíveis, onde só o impossível do céu é que vai resolver a tua causa. Haverão muitas causas que você vai suar um pouco, fazer um esforço aqui e ali e vai acabar resolvendo. Mas eu estou falando de causas que é só o impossível de Deus. Eu não sei se é o teu caso. E Deus está dizendo: isso tudo é para mim. Eu só quero que vocês poupem Raabe, aquela moça que foi fiel, que abrigou os espias, mas por enquanto tudo é meu e eu quero a cidade para mim. Bacana. Verso 20 diz: quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estavam, e tomaram a cidade. E a tomaram. As rampas haviam se formado, e todos os especialistas têm esse entendimento comum, que os muros de tijolo caíram sobre os muros de pedra, formando uma rampa de acesso, de forma que não importava onde você estava no cerco, você tinha uma rampa para acessar a cidade, e cada um acessou do lugar onde estavam e tomaram a cidade. O verso 21 diz: consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia, exatamente como o Senhor havia ordenado. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Eu acho lindo, porque no meio daquela confusão toda, pensa, guerra, barulho, pó, poeira, gritaria, um monte de gente invadindo, no meio daquela confusão toda. Quem já coordenou evento sabe, fica acurradinho, respondendo 1000 perguntas. É, isso sim, não, isso não, manda alguém lá, faz isso aqui. Josué estava coordenando aquele evento gigante, no meio daquela confusão. Eles tiveram sobriedade de manter e fazer aquela promessa ser mantida à risca, no meio de tanta coisa, de tanta agitação. Raabe estava lá, fielmente, com aquele pano vermelho pendurado.
A fé dessa mulher de lançar aquele pano vermelho, confiando que aquela seria a marca da salvação. Exatamente como a tinta vermelha de sangue nos umbrais das portas saindo do Egito. Assim era Raabe com o pano vermelho, confiando que aquele sinal os traria salvação, assim como nós confiamos que o sangue de Jesus sobre as nossas vidas nos garante a salvação. Amém? Eu acho lindo essa passagem. Depois, verso 24 diz assim, por que eu estou falando isso? Porque a salvação de Raabe é uma coisa muito importante. Você sabia que Raabe, que era essa prostituta que viu a chance de ter a sua vida transformada, entendendo que o Deus dos israelitas era Yahvé, Deus dos céus e da terra, ela não só, ela foi juntada aos israelitas, o verso 25 diz assim, põe o 25, mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo que ela possuía, e Raabe ficou morando no meio de Israel até os dias de hoje. O que quer dizer que ela foi acolhida em meio aos israelitas. Agora ela estava incluída na aliança. E você talvez não saiba, mas essa prostituta teve a vida tão transformada por Deus e na comunidade que ela casou com um cara chamado Salmão. Raabe e Salmão geraram Boaz. Boaz foi aquele que casou com Ruth, que teve um filho chamado Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, que foi a linhagem do próprio Messias, que é a raiz de Jessé, filho de Davi. Imagina você não só ter a tua vida transformada, mas você ser incorporada na aliança do povo de Deus e ser agora da linhagem do próprio Jesus Cristo. Eu acho isso lindo. Mas o verso que mais me chama a atenção, e eu quero terminar com esse para fechar aqui o meu raciocínio, é o 24. Volta. A Bíblia diz que cada um atacou do lugar onde estavam e eles tomaram a cidade, porém queimaram a cidade e tudo que havia nela, tão somente a prata, ouro, os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Depois que os muros caem, presta atenção, essa é uma guerra espiritual. E quando esses muros caem espiritualmente, cabe a você entrar, tomar a cidade e consagrar a cidade ao Senhor e aquela vitória ao Senhor. Por que eu estou falando isso, queridos? Eu quero que você entenda com muito carinho isso que eu vou dizer agora. Não houve troféu, não houve espólio. Josué não pegou nada para ele. Ele não levou nenhum souvenir da parede para levar para casa, para ser uma memória daquela vitória, não teve nada. Jericó não foi conquistada, não foi conquista de Josué e do exército. Josué foi uma conquista de Deus para o povo, e não do povo para Deus. Dá para me entender? Aquela cidade era para um propósito maior, era do Senhor. Haverão lutas nesse livro que eles terão que lutar com espada e escudo, e delas eles poderão pegar despojos, espólios. Mas quando a batalha é segundo a ordem e os propósitos do Senhor, então o mérito é dele. Eu estou querendo te dizer que as batalhas improváveis e impossíveis da tua vida, elas precisam ser completamente consagradas ao Senhor. E se você quer ver muralhas caindo, como as muralhas de Jericó caindo, você tem que entender que essas vitórias têm que ser dadas ao Senhor. E prepare-se para entregar tudo para Ele a respeito dessa vitória. E não reter nada para você. Todo tijolo, toda pedra lançada no chão, todo ouro, toda prata, tudo que foi conquistado através dessa vitória, ela é pro Senhor. Quantas vitórias talvez você já teve que são sobrenaturais? Posso te dizer, a minha vida ela é um milagre de muitos aspectos, de muitas formas. Uma delas, por exemplo, é na área financeira. Eu vi uma situação, uma realidade que eu nem sonhava em viver. Eu não tenho por onde nem tentar falar que fui eu que fiz isso. Foi a mão de Deus. Por isso, para mim, tudo que eu tenho é dele. É uma vitória que eu não reputo a nada, a ninguém que não seja a própria mão de Deus. E se foi uma batalha vencida espiritualmente pelo Senhor, então todo mérito é Ele. Tem coisas que eu sei que foram parcerias, cooperações. Nós somos chamados para ser cooperadores com Deus, mas eu sei que tem vitórias que foi totalmente espiritual, sobrenatural e foi do Senhor. O
que você faz depois que batalhas impossíveis e improváveis como essa são vencidas? Josué não construiu nenhum monumento em seu nome. Ele não fez aquelas placas memoriais como outros reis fizeram. Ele não colocou inscrições de exaltação. Ele não exaltou o exército. Porque vitórias de batalhas espirituais são assim. Elas não se leva nada delas. Não se leva orgulho. Se leva só reverência ao Senhor. E a mensagem é clara hoje aqui. Se você quer causas impossíveis e improváveis sendo vencidas, se você quer muros de Jericó caindo na sua vida, você vai entender, essa batalha não foi ganha por força, ela é ganha na presença e pelas estratégias do Senhor. E o Senhor não divide o crédito dele com ninguém. A gente costuma ouvir o seguinte: Deus não divide a glória dele com ninguém. É mais ou menos certo isso, porque Deus quer que você tenha a glória dele. Ele quer te encher da glória dele, amém? A palavra diz que nós somos vasos imperfeitos de barro e que ele nos enche da sua glória. Então a questão não é que Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Deus não quer dividir o crédito com ninguém. E batalhas que são vencidas nesses níveis, ele quer o crédito para ele. Ele quer você testemunhando para o amigo, para todo mundo. Cara, foi Deus. Não, mas você vive isso hoje. Pois é, foi totalmente Deus. Eu não tenho nada, cara, eu sou um pó. É que Deus resolveu fazer por mim e derrubou essa muralha gigantesca. Mas eu mesmo não tenho nada. Tudo que eu fiz foi ficar em silêncio, esperando a hora certa de Deus. Essa batalha e os muros de Jericó foram mais do que uma vitória para o povo. Esses muros caíram. Foi mais do que uma vitória para o povo e para nós. Foi uma revelação de que os caminhos de Deus não são os nossos. São maiores. De que a obediência ela é silenciosa. E é um silêncio mais sonoro do que os gritos. E de que esses muros nessa batalha, na verdade, não são muros feitos de pedra. São muros que nós temos nos nossos corações e nas nossas mentes. Que são muralhas que precisam ser destruídas e fortalezas que nós construímos no decorrer da nossa vida. E eu faço essa emenda e volto para onde eu comecei. Fortalezas que nós construímos de medo, quando a gente achou que a gente não era capaz. Fortalezas de dúvida, quando a gente achou que Deus se enganou. Acho que Deus chamou outro cara com o mesmo nome que eu, achou que era eu, mas é outro cara, eu porque eu. Fortalezas de dúvida, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Ou a gente construiu não fortalezas de medo, de vergonha ou de dúvidas, mas a gente construiu fortalezas de orgulho, quando a gente acha que a gente é suficiente e que essas batalhas são ganhas porque a gente, na verdade, é um pouco bom. A verdade, queridos, aqui Paulo, ele fala sobre isso em 2 Coríntios 10, 4, quando ele diz: as armas com as quais lutamos, elas não são carnais, elas não são humanas, elas não são naturais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios e pensamentos que são contra Deus. O que o homem não pode colocar no chão, Deus pode vir e colocar num instante, nas impossibilidades da sua vida, nos muros altos e intransponíveis. Deus talvez tenha te trazido hoje aqui para te dizer: confia em mim. O comandante do exército dos céus está aqui. E as batalhas espirituais que eu batalho aqui, eu não perco, mas elas são lutas espirituais. E se são lutas espirituais, use as ferramentas espirituais, que são meio confusas, que são meio contra-humanas, que são meio contramão do natural. Confie. Mesmo quando esses muros estiverem firmes e altos na sua vida, confie, porque essas são batalhas espirituais. Caminhe com fé. E fé hoje, talvez para você, não é ver o muro cair,
mas é caminhar silenciosamente crendo. A maioria dos pregadores poderia vir nessa hora do culto e dizer assim: vamos agora levantar e dar um grito que derruba as muralhas. Eu poderia fazer isso. Seria bem almático, bem empolgante. Mas eu não sei como está o teu relógio de dias. 7 não significa 7 dias da semana. 7 significa o ciclo completo. Até que você prove a tua obediência para essas muralhas caírem. Eu não sei se são 7 dias, se são 7 semanas, se são 7 anos. Eu não sei se são 7 meses, 2, 3, 10, 5. Eu não sei. Mas o que ele representa é a tua obediência completa. E esse relógio, talvez você esteja aqui, talvez você esteja aqui, talvez você esteja bem pertinho. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim: pastor, o que eu faço agora? Eu estou há meses aqui. Eu nunca fiquei firme tanto tempo para saber o que eu faço agora. E eu falo: eu também não. Até que esse relógio esteja firme e seja completo, para que você dê o teu grito. Tudo que te cabe agora é ouvir a estratégia do comandante do exército celestial e caminhar em fé e em silêncio, olhando para essa muralha, crendo que se Deus estiver no negócio, ela vai cair. Porque antes de Deus te dar posses, antes de Deus te dar terras, antes de Deus te dar uma terra prometida, Ele quer saber onde está teu coração. Antes de você conquistar coisas mundo afora, Deus quer conquistar primeiro dentro de você, dentro do teu coração. E aí então, você vai ver muralhas caindo na tua vida. E você vai ver experiências sobrenaturais de Deus. Que você nunca mais vai sair por aí dizendo que foi a força do teu braço ou teu esforço. Você vai dizer: os céus operaram em meu favor e por isso eu vivo isso. Guerras espirituais são assim. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu sei, não somos muitos aqui, mas Deus te trouxe para te dizer: há uma questão, há uma causa, uma muralha improvável. Você é que construiu dentro de você a ideia de que elas são intransponíveis. Você é que tem se achegado ao pé dessa muralha para humanamente tentar analisar ela, para ver como é que naturalmente você pode vencê-la. Enquanto Deus está dizendo: se essas batalhas são espirituais, não é o exército terreno que vai vencê-la. Essas são batalhas espirituais. Quando você crê, queridos, aquilo que parece impossível, ele pode acontecer. Com os seus olhos fechados, eu estava ouvindo uma entrevista do presidente de El Salvador, um dos países mais violentos do mundo, há 5, 10 anos atrás. O índice de homicídio era maior do que você pode imaginar. Era um país ultra violento, de gangues e etc. E a entrevista dele, porque hoje esse país se tornou um dos mais seguros do mundo. A população carcerária cresceu muito, mas eles conseguiram transformar aquela nação entre as nações mais seguras do mundo, comparada à Suíça. E na entrevista que eu vi, eu me lembro do repórter perguntando a ele: o que você fez? Como você conseguiu? E ele respondeu de uma maneira muito humilde, muito humilde. Ele diz: você quer a estratégia
natural, porque essa foi simples. Ou você quer a estratégia espiritual? Há causas que são impossíveis. Deus pode intervir, Deus pode mandar o comandante do exército dos céus para te encontrar. E quando ele te encontrar, a tua oração, que é a melhor que tem, é: Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? Me diz e eu vou te obedecer. A minha fé vai se manifestar através do meu silêncio, da minha marcha silenciosa. Nós vamos adorar o Senhor por 1 minuto ou 2 antes desse culto acabar. Mas eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E se você tiver uma causa como essa hoje, um relacionamento que você não vê como ser restabelecido, uma cura, uma dívida, uma situação, eu não sei, não há impossível para Deus. Chore canto ruiz. Enquanto estivermos adorando, traga diante do Senhor isso.